Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência e motivação, ou superação, relacionamento e motivação. E neste episódio eu estou com o Dr. Paulo Galeta. Dr. Paulo Galeta é dentista e formado pela Faculdade Metodista e, olha só, fez mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Paulo, muito obrigado. Doutor Galeta, eu tenho mal de falar doutor Galeta, né? Obrigado pelo convite para estar aqui. Vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho. Vamos. Essa é a nossa segunda tentativa, digamos, diga-se passagem, segunda tentativa que doutor Paulo vem aqui, doutor Sérgio vem aqui, doutor Galeta vem aqui. Porque hoje a primeira vez... Hoje vai. Porque a primeira vez o áudio não ficou legal. Não dava para utilizar aquela gravação, então... E foi uma pena, né? Foi boa a conversa. Foi bacana, sim. Doutor Galeta, agradeço a tua presença novamente, realmente. E... Você sabe que você é um amigo querido de muito tempo. É verdade. É? A gente se conhece muito tempo. Nossa, já a gente tinha uns 8 anos, por assim, né? Mais ou menos. Faz uns 20 anos, né? E ela tá com 25. Hã? Então, 17. 17 anos já que a gente se conhece. Caramba. Muito tempo. Muito tempo. Me diz uma coisa, conta um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, né? Para se tornar um renomado, na minha opinião, um renomado dentista. É real. Já para mim já serve, hein? A sua opinião para mim já serve. É real. Eu fico feliz. Eu admiro muito o seu trabalho, de verdade muito mesmo, sabe? Porque para mim não é qualquer pessoa, por assim dizer, que tem um mestrado, né? Eu não tenho mestrado, eu tenho uma formação acadêmica, só que não tenho mestrado. Na verdade, eu fui, assim, vamos começar do começo, né? Sim. Eu entrei na faculdade muito cedo. Uhum. Eu tinha acabado de fazer 17 anos e eu entrei na faculdade. Olha. Então, naquela época era 4 anos e meio. Uhum. Então, com quase 21, eu me formei e, na sequência, eu já fiz o concurso para passar no mestrado, porque eu queria fazer ortodontia. Então, assim, eu poderia fazer especialização, mas como eu gosto muito de dar aula e fui professor durante muitos anos, eu fui fazer o mestrado, para ter uma formação de didática, de postura, estudar mais, ter uma formação mais embasada. Então, na época, a Federal do Rio de Janeiro era uma faculdade, uma das melhores que tinha no Brasil, que era o modelo americano. E aí eu acabei indo para lá, comecei o curso com 22 anos de mestrado, acabei com 24. Então, com 24 eu já era mestre. Caramba, novo mesmo. Novo de idade, bem né? Bem novo. Olha só. Então, assim, e aí eu tive tempo para embasar o consultório, fazer as coisas com calma. Foi uma luta, né? Porque ou você mercantiliza tudo e faz um grande mercado do consultório, ou você individualiza. E você individualizar o tratamento gera custo. E gerando custo, você diminui a possibilidade dos pacientes. Quanto mais barato fica, mais você abre o mercado. Entendi. Mas a qualidade você perde, na minha opinião, você perde porque você não tem o controle. Sim. É mais volume. É muito volume. Muito volume. Você tem que pôr mais gente trabalhar com você, fechar os olhos para algumas coisas e tocar o consultório. Eu quis fazer diferente. Isso eu falo até hoje. Eu ofereço um tratamento que eu acho que é um tratamento melhor, que eu chamo de um tratamento de excelência, e o custo é maior. Então, se o paciente paga, ele tem o direito de ter esse trabalho, esse resultado melhor, né? Então, assim, eu pautei meu consultório com isso. Desde o começo era mais ou menos isso, um consultório que não é de volume, não é aquela pauleira do dia inteiro, mas é um tratamento, um consultório de tratamento personalizado. Então, o paciente, quando precisa de mim, ele tem retorno quase que imediato. Se não sou eu, é a minha mulher que trabalha comigo que responde. Então, assim, isso é no meu consultório. Não estou dizendo que quem faça de maneira diferente está errado, porque também tem aquela crítica, elitizou e a população mais pobre como faz? A população mais pobre, eu sempre dei atendimento nos cursos de especialização que eu dava aula e alguns cursos que eu coordenava. Então, eu ia fazer a questão que essa população fosse pobre. Justamente. Então, assim, a minha base didática sempre foi em Santa Catarina. Sempre foi em Florianópolis, onde eu dava os cursos. E a gente atendia a população carente. Então, assim, a minha participação, a minha contribuição para a população mais carente era dada lá, com excelência, da mesma maneira, com o mesmo atendimento, com o mesmo carinho. Mas no meu consultório, isso foi uma maneira que eu impus de fazer as coisas mais personalizadas.
Eu acho que são 20 e tantos anos aí de estrada. Nossa, e me diz uma coisa, iniciar nesse ponto de vista assim, do seu consultório, né? É um consultório particular. Consultório particular, né? Eu não tenho convênio. Não eu tem fiz convênio. Uma tentativa, não deu certo. Eu tive uma tentativa de uma paciente que era dona de um plano de saúde, ela e o pai eram donos de um plano de saúde grande, e ela falou, não, eu vou te colocar lá para você atender só as empresas, a parte de diretoria. Eu falei, tá bom. Não quis dizer não. Nunca apareceu nenhum paciente. Durante 2 anos que eu fiquei, nunca apareceu. Uau! Porque eu acho que não era o meu público, não era o alvo. E o meu consultório é bem localizado. Você sabe, é bem localizado. Na região então, da Paulista. Não era nenhum problema de localização, porque tem acesso metrô, tem acesso de carro, tudo, mas não sei. Tem algumas coisas que não são pra gente, eu acho. Quando você insiste em fazer e não acontece, eu já aprendi que é melhor não insistir. Não é para fazer, não é para fazer. Então, eu acho que naquele momento não era e hoje também não é. Então, uau. Não tem o convênio. Não tem. Não. Então, começando, né, desde os seus 22 anos de idade, sendo já mestre, né, na odontologia, e iniciar um consultório particular foi bem complexo, não foi uma situação fácil, né? A minha história é um pouco anterior a isso. Opa! Um pouco anterior a isso, porque quando eu entrei na faculdade com 17 anos, eu fiz o primeiro ano todo com 17, que meu aniversário no final do ano. Então, todo ano é 17. E meu pai é dentista. Meu pai era dentista. Meu pai era professor da USP, era chefe de cadeira e tinha um consultório na mesma rua que nós estamos hoje, em que ele tinha, além da clínica dele, que era de reabilitação de prótese, ele tinha uma clínica de radiologia junto. Uau. E eu fiz todo o primeiro ano e eu dizia, olha, eu quero ir trabalhar no consultório. E ele não queria, ele queria que eu estudasse. Você queria que estudasse e não trabalhasse. E não trabalhasse. Olha. Então, quando chegou mais ou menos do meio para o final, eu falei, olha, eu vou trabalhar. Ou no seu consultório, ou em algum lugar, mas eu vou trabalhar. É um pouco diferente dessa geração que está aí hoje. Sim. Né? Então, assim, eu além de trabalhar, eu já no primeiro ano já entrei na Associação dos Dentistas para ajudar na organização de congresso. Então, já no meio do primeiro ano, eu já estava engajado com essas coisas de fazer congresso, de aprender como é que funciona, feira promocional, divulgação, convite de professor. Então, eu fui aprendendo isso. Então, eu já estava, além da faculdade, eu tinha esta outra parte, que era uma responsabilidade, que era à noite, e eu tinha o período da tarde, porque a minha faculdade era só de manhã, eu tinha o período da tarde para fazer alguma coisa. E depois de muito falar, ele falou, tá bom, então em janeiro você começa. Então, em janeiro, eu pus o meu sapatinho branco novo, minha calça branca nova. Doutor, 18 anos, vamos trabalhar. Aí cheguei no consultório, ele falou assim para mim, pega a escada, vamos fazer uma revisão de lâmpadas. E eu me lembro direitinho, eu em cima da escada tirando, antigamente tinha aquelas cúpulas de acrílico, lembra que era... que você punha era grande, você precisava tirar as travas. A calha, eu em cima da escada falei assim, ele está querendo me testar e eu não vou desistir. Eu fiz revisão de lâmpada, fiz revisão hidráulica, aprendi a fazer revelador de radiografia, limpei muito material instrumental, escovei muito instrumental, esterilizei muito instrumental. E isso foi um crescente, até que eu comecei a fazer um pouco de radiografia, de ajudar, porque as nossas radiografias eram externas, de cabeça tal, panorâmica, que não tinha muita técnica para fazer, mas eu comecei a fazer, quer dizer, a técnica de fazer, a interpretação era dele. Comecei a fazer, ajudava ele no consultório, na clínica, eu dizia que eu era beirada de cadeira, espatulando material, segurando instrumental durante muito tempo. Observando. Não deixava eu atender, com razão. Embora eu pudesse fazer, por quê? Porque, como ele era professor, eu podia ser um estagiário. Isso tem uma prerrogativa de você poder ser estagiário, porque você tem a supervisão de um professor. Mas ele não deixava porque os pacientes dele eram particulares. Então também ele achava que tinha algum entrave aí nessa relação. Sim. E as coisas foram andando, o tempo foi passando, eu fui atendendo parte de radiologia, até que aconteceu uma coisa interessante. Um dia ele foi viajar. Ele ia muito para congresso fora, ele foi viajar. Não tinha telefone naquela época. Depois de quanto tempo mesmo? Eu devia estar com uns
já no 4º ano, mais ou menos, da faculdade. E depois de quanto tempo de estar lá no consultório do seu pai? Estava há 3 anos. 3 anos. 3 anos lá, ali no... Eu estava ali, estava fazendo as radiografias, ele tinha ido viajar, então, teoricamente, o consultório dele estava parado, a parte clínica, só estava funcionando a parte radiológica. Ele liga uma paciente dele, falou, olha, uma prótese que foi colocada semana passada, soltou, como é que pode fazer? Eu falei, não, a senhora pode vir que eu vou fazer seu atendimento, porque não podia deixar o paciente sem atendimento. Nesse meio tempo, ele ligou de lá, que não era comum, mas porque não tinha facilidade de você ligar, ligou. Eu falei, olha, a dona fulana ligou, você faz assim, assim, assim. Eu falei, eu sei fazer. Olha. Eu sei fazer, não precisa se preocupar. A preocupação dele era o paciente. Eu falei, pode deixar. O paciente foi, eu atendi, recimentei a prótese dela, foi embora. Quando ele chegou, com história, a primeira coisa ele mandou ligar para a paciente. Falou, liga para ela porque eu quero que ela venha aqui. A secretária ligou, resposta da paciente. Vou fazer o que aí? Falou, não, a senhora... Ela falou, mas quando você cimentou, falou para meu pai, quando você cimentou, caiu. Ele cimentou, tá bom, eu não vou aí. Então, naquele dia, houve vamos dizer, uma virada de entendimento de que eu já estava pronto para atender. Eu já estava no 4º ano, já estava pronto para atender. Mas não era o meu foco, o que ele fazia. Ele fazia clínica, ele veio de uma família mais humilde, então ele teve uma formação, inclusive de fazer as próteses no consultório dele. Isso tudo para quem sabe, para quem já viu, tem que fazer um enceramento, isso tem uma fundição. É difícil. Ele fazia tudo isso, ele fazia. Então, assim, ele fazia uma parte da odontologia que não era o que eu queria ser ortodontista. Seu foco... Meu foco sempre foi ser ortodontista. E, claro, e hoje? E hoje eu sou ortodontista. Hoje, meu foco agora eu não sei o que é ser, mas hoje eu sou ortodontista. Então, assim, aí eu estava pronto, ainda trabalhei um tempo, porque quando eu fui aprovado no mestrado, eu fiquei 1 ano ainda, eles aprovavam sempre 1 ano antes, que era para comprar material, que era muita coisa, se preparar financeiramente, você tinha que mandar carta, que alguém precisava dizer que você podia se manter financeiramente lá. É mesmo? Tinha duas indicações de que você era uma pessoa emocionalmente estável. Embora a gente tivesse bolsa, né, do governo, eu tive bolsa durante todo o curso, mas mesmo assim, eles queriam todos esses documentos, então você tem que preparar tudo isso. Só fazendo parênteses, no primeiro dia do curso era conferido todo o material, então assim, precisava ter. Então, meu foco nunca foi fazer o que ele fazia. E, a não ser ser professor, né? Porque na minha casa, minha mãe era professora primária. Olha. Minha mãe era professora de pré-primário, com especialização em cegos, em deficiente visual. Que interessante, isso, né? Lá atrás. Isso, lá atrás, né? Lá atrás. Então, assim, eu tinha 2 professores em casa, né? Então, o ser professor, para mim, foi uma coisa mais ou menos natural. Né? Então, eu queria ser professor e queria fazer ortodontia. Então, eu juntei no mestrado o que eu queria. Fui para o Rio de Janeiro. E a partir do momento que eu fui, a minha vida foi só ortodontia. Então, de lá para cá, hoje algumas coisinhas eu ainda faço porque eu gosto. Algumas coisinhas eu faço para os pacientes porque eu gosto, para atender, para fazer um carinho, para, sabe? Mas, assim, para não perder a mão da clínica, algumas coisinhas muito simples eu faço, mas coisas grandes eu não faço. E faço ortodontia, basicamente, é o que eu faço. E nessa vida, trajetória toda, né? Que tem de longa data, tudo mais. Não vou lá, não, falei errado, longa data. Olha, eu me formei em 1984. Então, esse ano eu estou com 40 anos de formado. Embora eu tenha 61. Novo, 61 né? de idade, né? Então, eu me formei com 21. Formou novo. Qual foi um dos, assim, grandes desafios que passou na sua carreira profissional? Eu acho assim, a odontologia, quando eu fiz, ela tinha uma série de defasagens. Então, o que eu chamo de defasagem? A gente sempre aprendia que ganhava e gastava, ganhava e gastava, ganhava e gastava, mas não tinha um planejamento financeiro. Porque quando a pessoa tem um salário, ela sabe que no 5º dia vai cair o salário, você faz um planejamento financeiro. Então, eu só vou fazer isso, pagar isso com cartão porque vai virar tal, eu vou receber tal, e o dia do salário entra e eu posso fazer isso. A odontologia não é assim, por vários motivos. Ou não era assim. Eu digo que o consultório é uma loja. Eu tenho que ter o estoque para atender o paciente. Não dá para falar, pera um pouquinho, eu já venho e vou comprar e volto.
E muitas vezes as coisas vencem e você tem que jogar fora. Então o investimento é muito grande. Então os produtos você recebe, se usa durante o atendimento. Você recebe, você pede o material, ele chega, mas você não comprou tudo. Você espera para comprar o outro quando recebe mais um pouco. Então o recebimento é diário, praticamente, e o gasto é diário. Então assim, é muito difícil. A gente não teve esse preparo financeiro. Hoje parece que já tem. Então essa visão vamos dizer, da parte financeira não era dada em faculdade. Foi na prática mesmo. Na prática e é difícil, porque logo que eu voltei do Rio, eu fiquei mais 1 ano e pouco, depois eu casei. E aí, quando eu casei, mais um pouco ela ficou grávida e nasceu a minha filha mais velha. Olha. Então a gente não teve, a minha casa não tinha móvel na sala, eu tinha quarto, tinha um apartamento que era nosso, que nós tínhamos comprado, mas assim, não tinha mesa, não tinha sofá. Então quando ela ficou grávida, eu tive que correr com tudo isso, nós tivemos que correr com tudo isso. E aí você sabe que quando o filho nasce, vira uma bola de neve, né? Sim, aí não tem. Eu digo que quando é casado, meu amor, eu preciso. Depois que nasce, pai, precisa. E aí você precisa arranjar como fazer. Porque para poder trabalhar tem que ir para a escola. Sim. Ou um fica em casa, e eu nunca quis que ela ficasse em casa, porque eu acho que mulher que fica em casa é problema. Mulher tem que trabalhar. Eu sou um defensor das mulheres, assim, em último grau. Eu tenho 3 em casa. Sou defensor das mulheres. Acho que as mulheres em situação de comando são muito melhores. A independência dela, né? Em vários aspectos. Não, e você tapar uma profissão, ou tapar uma profissional, abafar uma profissional, porque você gerou um filho, tá errado. Na verdade, nós tivemos, quando eu digo mas nós tivemos que solucionar junto. Não é nem problema, a situação que tinha. Então, eu tenho uma criança pequena, mas tem que ir para a escola porque eu tenho que trabalhar. Ela, com 15 dias depois que a minha filha nasceu, ela já estava no consultório. Caramba! Com o carrinho do lado. Olha. 15 ninguém dias. Morreu. Ninguém morreu, ninguém se contaminou. Não aconteceu nada. Nada. A mais nova, quando nasceu, já não ficava muito confortável. Mas eu já tinha uma moça que trabalhava em casa há muito tempo, então ficava com ela. Entendeu? Então, assim, tudo se resolve. Meu pai dizia que filho nasce com um pão debaixo do braço. Debaixo do braço? Debaixo do braço. Então, como é que eu vou alimentar? O filho vem com o pão debaixo do braço. Quer dizer, o filho vem com algumas coisas que vão te ajudar. Então, assim, a preocupação, calma, ela vai aparecer a solução. Se não apareceu ainda, vai aparecer uma hora. Claro que quando você tem pai e mãe perto, é sempre mais fácil. Minha mãe faleceu muito nova, então, quando a minha filha nasceu, ela tinha 3 meses, ela morreu. Minha mãe morreu com 59 anos, morreu muito nova. Jovem. Mas assim, tinha sogra, tinha uma moça que morava na casa do meu pai que ajudou a criar, eu e meu irmão, então ajudava. Tinha empregada em casa que ajudava. Assim, vai. Sim, e assim, o maior desafio, eu acho que foi acertar essa parte financeira com as necessidades que foram aparecendo. E depois, talvez você não lembre, mas não falando de política, mas nós passamos vários planos econômicos. Né? Foi muito difícil. Muito difícil. A minha geração, eu digo que a geração... tem um joguinho que você vai em praça que as crianças gostam de brincar, que tem um jacarezinho que sai, você bate na cabeça dele. Sei. A minha geração é isso. Quando a gente põe a cabeça para fora, vem um plano econômico batido. Então, assim, tomaram dinheiro, mudaram. Quando eu cheguei no Rio, para você ter uma ideia, não é quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, acabou o cruzeiro, a moeda é não sei o que, os bancos estão fechados. No dia que eu cheguei. Que era aquela época, eu acho que era a época do Sarney, que ia buscar boi no pasto. Você deve lembrar dessa história. Não tinha carne para comprar. Eu liguei desesperado para casa e falei, o que nós vamos fazer? Ele falou, não sei. Toca a sua vida. Uau. Nós vamos acertar. Vai ter que acertar, porque os bancos estão fechados, vai aparecer o dinheiro uma hora. Quando eu casei, Eduardo, isso é uma coisa... Eu posso ir contando? Com certeza. Aqui superações. É nosso. Superações. Aqui é nosso esse espaço. Quando eu casei, quando eu fui casar, eu já tinha um apartamento comprado. Financiado em 30 anos pela Caixa Econômica Federal. Tá bom. Estou no mesmo caminho. Estou no mesmo caminho. Está comprado. Aí eu tinha um amigo que era o cara da agência de turismo, que me vendeu a passagem, a viagem, o hotel, tal. E eu falava assim para ele chamava Paulinho, manda os vouchers para mim do hotel, me manda a passagem. Mas você é chato, você vai dormir com esse negócio debaixo do travesseiro. Eu falei, não, que eu tenho que ir tirando o problema da frente. Eu tenho muita coisa para resolver, então eu vou tirando. Eu sempre fui assim, eu fui tirando os problemas da frente.
Mandou a passagem, mandou o hotel. Eu casei dia 23 de março de 1990. Dia 15 de março, assumiu o presidente que bloqueou a poupança e acabou com o dinheiro de todo mundo. Então, uma semana antes do meu casamento, ninguém tinha mais um tostão. Meu Deus. E se eu não tivesse pego aquele voucher e a passagem, eu não tinha viajado. Nada. Meu Deus. Não tinha. Sim. E aí, qual era o grande problema? Você tinha uma moeda podre, que era aquela que estava presa, e você tinha uma moeda nova, que com a moeda podre você não podia pagar nada que não fosse seu de dívida anterior. Era esse o esquema. Então, você ficou com o dinheiro preso na poupança, você podia gastar aquele dinheiro só para pagar dívidas anteriores. Então, a gente começou a remexer na família, fazer pontes para o dinheiro velho entrar nas nossas contas para pagar as contas do apartamento. E eu dava dinheiro novo para quem estava passando o dinheiro velho. Então, assim, superação eu tenho de monte. Você quer quantas superações? Vamos, todas que for possível. Entendeu? Então, assim, muita gente perdeu dinheiro naquela época, muita Sim. gente perdeu, mas eu tive um problema sério, que eu tive que ir de lua de mel num hotel que tinham 3 casais. Meu Deus. Vazio. Porque todo mundo cancelou ou não conseguiu Não viajar. Não conseguiu viajar. Não tinha dinheiro na mão. Não tinha dinheiro. Era uma loucura fazer uma viagem quando você não sabia o futuro. Uau. Mas como eu já tinha as passagens e já tinha, eu falei, não dá para cancelar uma lua de mel. Não dá. E no casamento, na festa, queriam saber como é que ia pagar a festa. E o meu sogro, que deu a festa, já tinha pago. Antecipado. Sim, sim. E aí, eu fui chamado no buffet e o rapaz falou, ó, se você vai trazer bebida alcoólica, você vai ter que me dar uma declaração de que a bebida é sua. Por quê? Porque a Polícia Federal estava entrando nas festas e pedindo nota fiscal e quando não tinha, retirava a bebida da festa. Uau, olha só que... Eu tive que dar uma declaração de que a bebida era minha, que eu tinha comprado. Não era contrabando. Você entendeu? Foi uma época difícil. Foi Nossa, difícil porque, assim, eu era mais novozinho. Não, Eduardo, as coisas no Brasil são... o Brasil tem um sentimento de inferioridade. Eu acho que o brasileiro tem um sentimento de inferioridade. Ele nunca acha que ele pode melhorar. Ele se auto-sabota para algumas coisas. Então, assim, não cresce a economia por causa de algumas coisas. Eu já peguei vários planos econômicos da minha formatura até agora. Tá, mas depois você... ótimo, e aí veio a pandemia. E você faz o que com uma pandemia no meio? Nossa, como é que foi essa Como é que foi a pandemia? A pandemia foi uma semana pensando. Não é? Uma semana pensando. Por quê? Porque eu não posso parar. Eu tenho um pagamento que é mensal. Como é que eu vou dizer para o paciente? Não, você me paga, mas eu não vou te atender. Não posso. Paciente me mandando mensagem, como vai fazer? Porque é um tratamento contínuo, a ortodontia. Sim, sim. Então, qual foi a solução? A solução foi mandar um comunicado, você deve ter recebido um comunicado para todos os pacientes, explicando, olha, eu não posso parar os atendimentos. Os atendimentos vão ser feitos de uma outra maneira. O que é a outra maneira? Praticamente você encapa o consultório inteiro, que, aqui entre nós, não adianta nada. Não adianta nada. Porque a contaminação está em outro lugar. Então, você encapa o consultório inteiro, que tem coisas que eu digo que são de aparência, e eu vou contar daqui a pouco uma outra historinha boa também. Você encapa tudo, você faz com que as consultas sejam marcadas com uma distância em que os pacientes não se encontrem. Exatamente. Eu tive paciente que eu tinha que descer para abrir a porta porque não queria pôr a mão na maçaneta. Uau. Sabe? Praticamente eu tinha que tirar do carro no estacionamento, abrir a porta para subir, não podia encontrar com outro. E teve um que não queria que tivesse tido paciente antes dele. Ele falei, tinha então que ser o primeiro. Então você tem que ser o primeiro e a hora que eu tiver para você, porque eu não posso também fechar meu consultório para você. Então a gente fazia toda a parte da asepsia, que na realidade era já feita. Sim. Então, assim, de praxe. O de praxe, mas eu tenho um vizinho que é dentista, ele colocou luz ultravioleta no consultório dele, umas luzes grandes. Lembra que falava que esterilizava? Sim, tá tinha no supermercado, enfim. Aí eu perguntei para ele, falei, mas funciona? Ele falou, funciona. O paciente fica super satisfeito. Porque eu falo, o senhor não pode entrar
Porque agora nós estamos fazendo asepsia. Ele vê aquela luz roxa, assim, não é enganar a pessoa, mas a asepsia do consultório não está aí. Está na minha mão lavada, está no meu instrumental bem lavado, está no equipamento apropriado. Assim, ali está o problema. Porque o que eu digo, assim, eu brinco com os alunos que, porque a vigilância sanitária... Eu falei, olha, eu não sei também, porque tem coisas que a nossa contaminação, se for um atendimento comum de ortodontia, é a mesma de um restaurante com talher. Por quê? Porque ele pôs o garfo na boca. Não pôs? Ele vai esterilizar numa autoclave? Ele vai passar um relatório de cada esterilização com um papel dizendo que a gente tem que pôr o papel ali, tem que fazer um teste biológico para saber se está matando os bichos e pôr num livro próprio, e a vigilância passa para ver. Mas o restaurante, não. Se não é uma... mas pode ter contaminação de sangue. E no restaurante não tem? Não tem gente que sangra na boca também? Tem. Então. Tem. É claro que são ambientes de saúde, então, mas a nossa contaminação, de uma maneira geral, é a mesma de um restaurante. Não estou falando de grandes cirurgias, de implantes, não estou falando disso, que aí é outra coisa. Outro método. Mas o atendimento de um ortodontista... Então, você percebe? Quer dizer, é complicado essa época da pandemia, a gente fez muita coisa para o paciente ver. Mas, na realidade, não era necessário. Um álcool na mão, não é? Um álcool na mão. Uma máscara. Uma luva que já se usa. A luva já era de rotina. Eu no meu tempo de graduação, nem luva usava. Só punha a luva esterilizada na clínica de cirurgia. O resto era na mão. Nossa, naquela época... Não. Por isso que muito dentista hoje já tem imunidade de hepatite. Não tem jeito. É o que era, né? O que era. Naquela época não usava a luva para atendimento. Sim. Então, na pandemia, ela veio para acertar algumas coisas, eu acho. Na verdade, eu vi um desses padres famosos, eu não sei se foi o padre Fábio, alguém que falou que achar que as pessoas melhoraram na pandemia, não melhoraram nada, elas pioraram. Todos os defeitos afloraram. Só mostrou que cada um é. Cada um é. Então, assim, a pandemia não ajudou nesse sentido. E com relação ao atendimento odontológico, que foi eu acho que foi a grande crise que nós tivemos, muita coisa foi feita para o paciente ver. Porque a asepsia toda, a esterilização toda, ela já é feita. Já é feita de rotina. De rotina. A gente tem um processo todo de instrumental que vai para um líquido enzimático primeiro, depois ele é escovado, depois ele é secado, depois ele é embalado, depois ele vai para o autoclave. Então, assim, já é feito. Já é feito. Mas o talher do restaurante não é, né? O talher do restaurante não é. Que percebe? Coisa, né? E você pode pegar muita coisa em talher de restaurante. Há muita gente que está vendo vai começar a passar álcool. Começar a passar álcool em talher de restaurante. Mas é a verdade. Então, naquela época da pandemia, o que eu fiz? Eu adequei o consultório para os pacientes poderem continuar sendo atendidos. E praticamente meu consultório parou uma semana, depois foi normal. Sem problema. Graças a Deus não tive nenhum problema dentro do consultório. Amém. Nossa, foi um desafio enorme. É um desafio, né? para todo mundo. Todos, foi. sim. Um desafio para todo mundo. Mas no seu caso particular, né, da sua área de atuação, né, tá contando como é que foi a sua É porque a minha especialidade teve essa particularidade de ter que ter a sequência no atendimento. Muita gente que era clínico, por exemplo, só trabalhou em caso de emergência. Os outros pararam de atender. Não iam no consultório. Porque assim, para que eu vou me expor? Sob certo aspecto, o raciocínio é lógico. Para que eu vou me expor a um tratamento agora, que estamos em pandemia, dá para esperar um pouco? Então espera aí, como é que foram esses dentistas? Difícil. Foi complexo. Difícil, porque imagina 2 anos, material vencendo no consultório. É que ninguém sabe isso. Uma caixa de luva a R$130, quando ela custa R$19 hoje. Exatamente. Hoje está 19. Naquela época custou R$130. E não tinha. Álcool em gel você comprava comprar de contrabandista quase, porque você não achava álcool em gel. Não achava álcool em gel. Sim, foi. Então, assim, máscara, então, não achava máscara. Dava para remediar com outro tipo de máscara? Dava até. Para fazer, tem muita gente que fez tal. Mas luva não tem como. R$130 uma caixa de luva.
E vem 100 dentro, né? Se não me falha a memória, né? Tem vencimento. Né? Não, vem 100 unidades. 100 unidades que são 50 pares. 50 pares. Exatamente, 50. E ruim, né? E ruim. Uhum. Se eu uso a luva, você sabe como é que é. Às vezes você abre, ela já está rasgada. Ela já tem uns grumos dentro. No meu caso em particular, que eu tenho alergia ao pó, tem que ser aquele sem pó. Sem pó. Que é mais caro ainda. Por incrível que pareça. Mais caro. O sem pó, o 100 é mais caro que o caro. com. É que nem o reciclável, né? Por que o reciclável tem que ser mais caro do que o normal? Se você deixou de extrair a matéria-prima da natureza e está reciclando, por que ele é mais caro? Compra um papel reciclado para você ver se ele não é mais caro. Vai comprar um copo de não sei o que, é tudo mais caro. É difícil você ser ecologicamente correto. Sim, difícil. É difícil. Mesmo. Difícil demais. Olha, que loucura, né? Essa situação porque assim, toda. As pessoas falam, o dentista é caro, porque o dentista não conhece o que é montar uma estrutura para atender o paciente. E vai fazer uma restauração, eu não faço, mas vai fazer uma restauração, você tem que ter 5, 6, 7, 8 tipos de resina. Porque cada dente tem uma cor. Então você não pode ter uma cor só. Você tem que ter várias cores, você tem que ter a parte de baixo, que é o forramento, tem que fazer para translucidez. É muito complicado tudo isso. Você compra um vidrinho de 5 ml de uma resina líquida, custa R$300, 5 ml. Uau, dá muito? 5 ml? Dá, mas são 5 ml. 5 ml, 300? R$300, faz a conta de quanto custa 1 litro. Opa, sim. Meu Deus do céu. Você percebe? Sim. É difícil. Sim, bem complexo mesmo. Estou fazendo uma defesa da minha classe. Com certeza. Mas tem que fazer mesmo. Eu acho que tem. Porque a gente tem que ser, como é que chama? Trazer melhorias para todos, né? Trazer algo para melhor. Eu gostaria muito, né? eu faço algumas coisas. Diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Então, assim, a gente faz algumas coisas, ajuda algumas pessoas, assim, porque eu quero, mas eu não faço na quantidade do que eu gostaria, porque não dá. Não dá. Infelizmente, o de graça, muitas vezes, é ruim. Não há o reconhecimento. Sim, é verdade. Então, às vezes, a gente faz com um custo muito baixo, muito baixo, para que a pessoa dê valor ao que está recebendo. Porque se não paga nada, às vezes é ruim. Você sabe quando a pessoa não pode pagar. Isso. E aí, a odontologia, a ortodontia, eu acho que assim, se você não tiver um entendimento da família também do que está sendo feito, principalmente da ortodontia, você não tem a ajuda. Sim. E não funciona. Sim. Não funciona. Sim. Infelizmente não funciona. Porque tanto na sua... Vou lembrar do seu caso, né, do nosso caso. O senhor chega, explica todo o passo a passo, faz todo um estudo, né, mostra a situação atual, né, a necessidade X, Y, Z, que planejamento vai assim, dessa forma. É uma aula, na realidade, que eu dou do caso. Né? É uma aula, sabe? Então, aí demonstra o que vai ser feito, né? Isso que eu fico muito satisfeito, né? No caso aqui, realmente fico muito satisfeito pelo seu trabalho, né? Que é bem esclarecido, né? É aquilo que eu falei no começo, quer dizer, o tratamento tem que ser diferenciado, né? Mas aí você fala, não, tem a parte social, vamos fazer, atender a população carente, se não é essa de faculdade, vamos atender. Eu faço nos casos que eu quero. Eu acho que merece, precisa ser feito, mas sempre tem uma taxa. Não dá para ser de graça. Isso eu aprendi. O de graça não funciona. O pequenininho, muito pouquinho mesmo. Muito pouquinho. É R$30, R$40 o que eu estou falando. É muito pouco. Mas tem que ter. Porque senão, não dá valor. Interessante. Entendeu? É engraçado isso. É engraçado. Eu tinha um professor no mestrado que naquela época ele fazia o seguinte. Não, eu não vou te cobrar. Você faz uma doação para uma entidade e me manda o comprovante. É uma maneira. Mas não é a maneira que eu gosto também. Eu prefiro que o paciente, ele nem precisa ficar agradecido, mas eu prefiro que ele tenha um atendimento bom, com material bom, mas que ele saiba o que ele está fazendo. Ele tem que ter a responsabilidade. Nem que seja pouquinho, mas eu acho que precisa ter. Sim. E depois eu faço a doação para quem eu quiser. Tá. Isso aí, o que essa mão faz, essa não precisa saber. Né? É verdade. Doutor Galeta, me diz uma coisa. Qual seria uma orientação
né, que você falaria para os jovens que estão interessados e que buscam a área da odontologia para serem profissionais? A odontologia, como eu vejo a odontologia, na realidade a gente é um prestador de serviço da área de saúde. Né? Eu acho que o que eu sempre pautei dentro do meu consultório, o quanto você vai fazer de benefício para aquele paciente de uma maneira honesta. O cobrar ou não cobrar é uma coisa à parte. Mas o que você está propondo para aquele paciente? Isso eu falo para diversos pacientes. O que você está propondo para aquele paciente em termos de tratamento? Você proporia para o seu filho? São duas coisas que eu ensino os alunos isso. O que você está propondo de tratamento para o caso, você proporia para o seu filho? Segunda coisa que eu falo para eles, o instrumental que você está pondo na boca do paciente, ele está suficientemente limpo que você colocaria na boca da sua mãe? Uau. Quando você parte de premissas que são premissas verdadeiras para você, ok, o tratamento pode não dar certo, Eduardo? Pode não dar certo por vários motivos. Vários motivos. A gente tem muito problema, às vezes, com reabsorção de raiz de dente, que pode estar ligado a uma série de coisas. Por exemplo, tratamentos longos, força excessiva, mas ele pode estar ligado a alterações hormonais, medicamentos que o paciente tomou, patologias que o paciente tenha. Às vezes eu tenho que parar um tratamento por causa disso. Às vezes o paciente... Eu tenho casos ruins no consultório. Tenho casos ruins. Tenho casos que eu me envergonharia de mostrar. E engraçado que esses casos são os pacientes mais agradecidos que eu tenho no consultório. Uau. Porque eles entendem que eu fiz tudo o que eu podia, mas eu não consegui. Faz sentido. Entendeu? Eu tenho casos, por exemplo, que eu terminei, que não tenho vergonha de mostrar, eu mostraria. Tem o caso de um rapaz especificamente que eu terminei. Não ficou do jeito que eu queria. Ficou, vamos dizer, 70% do que eu gostaria que tivesse ficado para ele. E esse rapaz mudou para a Alemanha e me mandou um relógio outro dia de presente. Pela mãe. Falou, olha, eu queria te agradecer pelo que você fez com meus dentes. E eu não acho que o tratamento dele tenha sido bom. Mas a minha autocrítica é muito grande. O meu perfeccionismo é muito grande. E eu digo que a odontologia ela é massacrante. Por que ela é massacrante? Porque sou eu, 4 paredes, e um foco ali que eu tenho que dar o meu melhor. Então a gente brinca, a gente fala, você sabe que eu brinco, converso e tal, mas às vezes é até para eu me acalmar. Inclusive, só inclusive para eu me acalmar, porque assim, às vezes as coisas não vão. Então o tratamento pode dar errado. O que eu falo para eles assim, para os alunos, o tratamento pode dar errado. O que não pode estar errado é planejamento. Que um planejamento errado, para dar um tratamento certo, é muito difícil. Você tem que ter muita sorte. Planejei errado, mas ficou bom, é muita sorte. Não vai repetir. A possibilidade de repetir, matematicamente, é pequena. Mas um planejamento bem feito e adequado, a chance de dar certo é grande. Não é 100%. Porque a gente está falando de saúde de pessoas. Sim. Não é 100%. Sim, exatamente. Dá errado? Dá errado. Outra coisa que eu falo para os pacientes. Se der errado, a hora que eu souber que deu errado, vocês vão saber junto comigo. Porque eu vou chamar e vou dizer, deu errado, deu ruim, e vamos ter que mudar. Ou, outras vezes eu falo o seguinte, isso não é incomum, isso é bastante comum. Eu não sei como é que nós vamos estar. Neste ponto, eu vou parar e eu vou ter esses dois caminhos. Eu vou ou aqui, e você vai saber que é aqui, ou aqui. Então, como é que era, mais ou menos, quais eram os casos que acontecia isso? Casos em que eu achava que precisava de extração de dente para tratar, mas que eu ia tentar tratar sem extração de dente. Então eu dizia, olha, nós vamos chegar até esse ponto e aqui eu vou decidir. Qual é a diferença, Eduardo? Se eu te aviso isso antes e chego para você e falo, Eduardo, olha, eu vou ter que extrair 4 dentes. Ou se eu não falo nada para você e chego um dia e falo, Eduardo, eu vou ter que tirar 4 dentes. É bem diferente. É diferente. É muito diferente. A comunicação. É muito diferente. Né? E porque eu estou mostrando o seguinte, eu sei o que está acontecendo com o caso, eu tenho um planejamento, eu só não tenho a decisão agora, não é possível agora. Para você seria melhor eu te tratar sem extração, eu vou fazer o meu melhor para isso, mas pode ser que eu não consiga. E aí, neste ponto, há uma bifurcação de planejamento, ou com extração ou sem extração. Para o pai é muito simples de entender. Porque senão vai dizer, esse cara é maluco.
Tratou 1 ano, 1 ano e meio, e agora quer tirar 4 dentes? Percebe? Sim. Então, tudo é planejamento, sim. bem feito, e tudo é uma questão de você apresentar isso de uma maneira adequada. Né? E eu gosto de falar bastante sobre relacionamentos, né? No meu canal, Eduardo Nomoto, enfim. E querendo ou não, né? Nesse caso, é uma comunicação, claro que é um relacionamento, vai criar de profissional-paciente, profissional responsável, né? E melhora até a qualidade de atendimento, do seu atendimento, né? É engraçado isso, porque assim, eu tenho pacientes, e não é 1, nem 2, nem 3, que falam assim, quando eu for casar, você vai ser meu padrinho. Porque eu tenho muitos pacientes que... Então, assim, cria um vínculo. Não, é engraçado isso, né? Eu criei um vínculo com a criança. Eu criei um vínculo com a criança e com a família, e que chega uma hora que passa para familiar um negócio. Sim. Você entendeu? Mas cria um elo de relacionamento. Cria um vínculo familiar. O elo. Não é incomum acontecer. Sim, é porque, vamos dizer assim, eu te convidei hoje, porque eu te conheço já há bastante tempo, com certeza. E a forma do seu relacionamento para com os seus clientes, para os seus pais dos clientes, né, dos seus pacientes, é muito satisfatório. É muito satisfatório de verdade. Eu não estou brincando, não. Eu tenho essa facilidade de conversar com as pessoas. A minha mulher disse que eu devia ser político, porque o meu consultório é no 1º andar, no 3º tem um laboratório que faz admissional e demissional, e ela disse que entre o térreo e o 1º, quando eu desço, eu já sei o que a pessoa foi fazer no laboratório, qual é a empresa que ele foi trabalhar, se ele está demitido. Então, assim, eu gosto de conversar com pessoas. Sim. Eu gosto de conversar. Então, assim, o consultório acaba sendo, até para mim, eu deixo um pouco mais leve. Leve mesmo. É mais leve. E as crianças acabam contando coisas que não contam para os pais. Olha só. Eu acabo criando vínculo com essas crianças. E, essa vez eu não vou falar com teu pai, não vou ligar para tua mãe, mas... Se liga aí que eu vou pegar no teu pé. Mas aí eu ligo, falo, olha, aconteceu isso, mas não fala nada, mas tá... Assim, a gente cria vínculos de confiança. Perfeitamente. Cria vínculo de confiança. E é um vínculo de confiança em que há exposição do que há na situação, da realidade do que está acontecendo. É o relacionamento, né? Porque você imagina, Eduardo, tratamento de 2 anos, 3 anos, em que o paciente vai cada 15 dias, vira um relacionamento, um vínculo diferente. Não, tem até mais tempo, né? Tem. Mais tempo. Tem paciente... Mas quanto tempo? De 2 anos, pelo menos? Bom, a mentira inicial é 2 anos, 2 anos e pouco. Quem usa aparelho sabe que essa é a mentira do ortodontista. Mas só vou explicar para vocês que reclamam do dentista que não tira o aparelho. No meu caso, quando eu vou colocar, eu faço esse estudo inicial, eu sempre digo para o paciente, para a família, que normalmente é uma família, que quando eu tiro o aparelho, tem 3 pessoas felizes. O paciente que não vai sentir dor, a mãe que não vai precisar levar e o pai que não vai precisar pagar. Então é uma felicidade completa na família. Pode mudar um pouco os personagens de quem paga ou quem leva, não importa. Isso não é ser machista na verdade, é uma brincadeira que eu faço. Agora, o que depois de 10 anos eu vou ver desse paciente? O que eu dei para ele de tratamento depois de 10 anos? Então, às vezes, o tratamento demora, porque eu estou criando uma estabilidade desse caso. Mas o dentista do fulaninho tratou em 1 ano. Só que o fulaninho, depois de 2, está de aparelho de novo. Então, assim, a gente tem que esperar crescer, a gente tem que esperar os dentes erupcionarem, a gente tem que colocar as raízes numa situação de estabilidade. Então, tem todo um processo que... Então, hoje eu vejo pacientes tratados há 20, 25 anos estáveis, como eu já tive. Teve uma semana que eu tive 2, por acaso, acontece isso. Às vezes tem uma semana que tem 2 tipos de maloclusão raras que aparecem em 2 pacientes diferentes. Então, assim, a consultório é meio doido. E eu tive uma semana que eu tive 2 pacientes tratadas há mais de 25 anos, absolutamente estáveis. Absolutamente estáveis. Então, assim... O tratamento ortodôntico não é imediato. Então, assim, ele cria um relacionamento grande, porque é longo, e essas coisas familiares acabam acontecendo. De eu ser convidado para ir num jantar de paciente, de ir num evento, de ir numa inauguração de uma loja do paciente.
E sempre com muita deferência por parte deles, assim, de quererem realmente que eu estivesse lá. E é muito gratificante isso, eu né? gosto. É Eu acho muito gratificante. eu acho que o que sobra do consultório, sim. o que sobra do consultório, eu acho que é isso. Muita gente que você conhece, que você participa da vida, que diz assim, eu só venho aqui. Não me manda para outro lugar que eu só vou vir aqui. Entendeu? Real. Então, assim, é gratificante, né? Tanto que... É sinal que você fez alguma coisa, né? Tanto que, no meu caso particular, a gente mora numa cidade, né? Barueri. E trata em outra. E trata lá em São Paulo, lá na Paulista. E eu já tive paciente que começou a tratar comigo, que era da Bolívia, voltou para lá e continuou vindo tratar uma vez por mês. Caramba! Era um caso mais complicado. Sim. Mas sim. tinha condição financeira para fazer isso, porque também senão não, sim, é loucura. Mas eu dizia para ela assim, você nunca atrasa e você nunca desmarca. E pacientes que moram do lado atrasam e desmarcam. Então, assim, e ela veio da Bolívia. Eu vinha da Bolívia. Meu Deus. Claro que tinha todo um planejamento de horário, mas assim, exatamente, sim. E ela confiou num tratamento, porque ela tinha um problema que era mais ou menos sério. E engraçado, e essa mesma paciente, que eu não falava com ela já há uns 2 anos, me mandou uma mensagem, a questão de 3 semanas, para eu dar opinião no tratamento da filha dela que estavam fazendo lá. Tinha alguma coisa que precisava ser feita, ela estava em dúvida e me mandou as imagens, as fotografias e tal. Aí eu montei um PowerPoint para ela, que eu consigo explicar melhor quando você monta um PowerPoint e a pessoa passa ali e já vê. Então eu ponho seta, ponho isso, ponho aquilo, explico na radiografia. Para mim, isso vale muito mais do que se ela tivesse vindo para tratar a filha aqui. É uma confiança. Ela falou assim, eu preciso da ajuda do melhor ortodontista que eu conheço. De lá. Isso é bom, Eduardo. Isso não tem preço que pague. Isso não tem preço que pague. Não tem preço que pague. É algo que... E não é pelo dinheiro, né? Não é algo não é. assim, Extrapola o dinheiro. Extrapola o dinheiro. É o relacionamento. É o quanto ela acredita em mim. Sim. Porque ela, financeiramente, ela é muito bem lá, inclusive. Quer dizer, não é um problema financeiro dela fazer... Ela queria a opinião da pessoa que ela confia. Ela podia chamar qualquer um, porque ela tem como pagar, mas ela quis falar comigo. E em termos da ortodontia, vamos lá, Brasil, vamos dizer, muita gente compara Brasil com outros países. Estados Unidos, por exemplo. Isso é simples, isso é fácil de te dizer. Tanto os Estados Unidos como da Europa. Vamos começar com a Europa, que é mais fácil explicar o que aconteceu em Portugal, por exemplo. Portugal, para formar dentista, ele tem que ser médico e depois ele vira dentista. Então, a carreira de formação é muito longa. Há 30 anos atrás, começaram a levar professores daqui para dar aula lá, em Lisboa principalmente, para formar dentistas lá. E se abriu um intercâmbio que os dentistas daqui podiam ir para lá e trabalhavam, já tinham uma autorização direta para poder fazer. Criou um problema tão grande lá, porque as pessoas que tinham posse queriam os dentistas brasileiros porque eram melhores na formação. Criou um problema lá com os dentistas de lá e acabaram sendo meio perseguidos e hoje você já não tem essa facilidade para ter. Você tem muito dentista lá, mas você não tem facilidade para ter. Estados Unidos. Estados Unidos é, junto com a Alemanha, a matriz de produtos odontológicos. Então você tem investimento em tecnologia. Então na minha área, por exemplo, as peças coladas, elas tiveram, de uma maneira mais rápida, um desenvolvimento melhor de tecnologia. Então eram peças mais bem acabadas, menores. Depois se desenvolveu peça de porcelana sintética, que eram os estéticos. Depois se desenvolveu safira sintética, que são os transparentes. Então você tem tecnologia, resinas de colagem de peças. Você tem fios de níquel com titânio, de termoativados com calor. Então você tem uma série de coisas tecnológicas. Mas lá você tem um outro tipo de odontologia, que é a odontologia em volume. De volume, De volume. Porque os convênios pagam uma parte grande. Então não é raro você ter um consultório com 6 cadeiras. E qual é a lei que tem lá? A auxiliar não pode pôr nada fixo na boca do paciente. Então, ela pode tirar os arcos
que estão na boca do aparelho, ela pode tirar esses arcos, ela pode dobrar esses arcos, ela pode fazer tudo o que precisa, colocar na boca e o dentista só passa amarrando, porque aí ele vai pôr alguma coisa fixa na boca. Então tem que ser o dentista a fazer isso. Mas toda a equipe, o staff, faz o resto. Então não era incomum, ou não, pelo menos até onde eu sei, que os 6 ficassem parados ali, saía 6 de uma vez, entrava 6 de uma vez, pacientes. Nossa, que interessante. Entendeu? Olha. Então assim, era volume. E obviamente a qualidade sim. Não é. Então assim, eles têm a habilidade que nós temos? Acho que não. Nós temos profissionais melhores em termos de habilidade. O que eles têm lá são recursos tecnológicos melhor que o nosso. Nossa. A indústria aqui melhorou? Melhorou. Mas é a tal história, você tem isto aqui, se faz aqui igual, você tem uma taxação muito alta para trazer o material. Mas eles não querem saber de qualidade. Eles querem saber se tem igual. Se tem igual, taxa. Sim. É uma questão de custo. Passa para o paciente. Fica custoso. Fica custoso. Então, a gente tem indústrias hoje que tem coisas já feitas aqui. Indústrias americanas que compraram, indústrias daqui e estão fazendo. E você tem na Alemanha uma parte de material. Na Suíça tem alguma coisinha, mas assim, na Alemanha você tem inclusive de implantes, você tem muita coisa, implante dentário, tem muita coisa que é da Alemanha. Tem nos Estados Unidos também, tem coisa boa. A Alemanha foi o berço. Assim, não dá para comparar os dentistas. Mais do que comparar os dentistas, a Europa você tem um problema de cultura de boca. Cultura de boca? Os pacientes não acham que tratar do dente é uma coisa tão importante quanto para nós. Acho a estética para eles... Eu creio que o japonês tem isso também, né? A estética para eles é outra... Assim, eu tive um paciente que ele é da indústria automobilística, até a indústria dele era uma multinacional, e ele ia muito para a Alemanha, porque ele fazia as peças, então ia desenvolver um carro novo na Alemanha, por exemplo, na Volkswagen, ele desenvolvia a peça, tinha que levar para ver se servia, e uma vez que perguntaram para ele o que ele tinha de tão grave na boca que ele estava usando aparelho. Ele falou, não, eu tenho, porque... mas vocês tratam por causa disso? Tratam. Então, assim, eles não têm essa cultura do tratar o dente. Não tem. Aqui nós temos muito mais a coisa de estética da beleza, é muito mais do brasileiro. Brasileiro muito mais brasileiro. A estética que é muito forte, né? É por isso que o Pitangui, por exemplo, tinha a técnica dele de fazer redução de mama, ou de trabalhar com mama, que era divulgada no mundo inteiro. Porque não tinha. Você pega os países frios, as mulheres não estão preocupadas com o tamanho da mama. Se está caído, se não está. Elas não usam biquíni, não usam decote, não usam nada. Então, assim, para elas tanto faz. Não existe essa cultura. Então, a estética aqui é muito apurada. Interessante. Claro realmente, que às vezes extrapola, né? Com essas lentes de contato, com essas coisas todas. Extrapola, mas não critico. Porque ela necessidade de cada população, realmente, né? O Brasil tem essa Se você falar do Japão, por exemplo, eu não sei ao certo, mas acredito. E por causa da guerra, da reconstrução, talvez eles tenham focado em outra coisa. Para eles, o importante foi a sobrevivência num determinado momento. Sim, então, sim. A saúde bucal ficou. Sim, exatamente. Tugaleta, qual é um grande sonho da sua vida hoje? Grande sonho da minha vida? Sonho. Eu acho que é trabalhar até quando eu puder. Não quero aposentar, não. Não quer aposentar? Não quero aposentar. Vai trabalhar... Vou trabalhar até quando a vista e a mão me derem condição de trabalhar. Uau. Não quero aposentar. Não quer viajar o mundo, etc. Eu viajo já, a gente viaja. Eu digo que dentista tem uma viagem por ano, tá bom. Às vezes dá para dividir ela em duas. Vez por ano tá bom. Uma vez por ano tá bom. Tirar muitas férias também não... Esse negócio de você ficar parado é muito ruim, né? Eu não consigo ficar parado. Mas é um viciado em trabalho? Não sou um workaholic, não. Não. Eu acho que assim, até sou meio vagabundo para algumas coisas, mas eu não consigo ficar em casa. Tem coisas que eu não gosto. Eu não gosto de ficar sozinho. Ficar sozinho me incomoda. É relacionamento. Ficar sozinho me incomoda muito. Gosto claro de que às vezes você tem os momentos de reflexão, mas eu acho que quando a gente fica muito sozinho, a gente começa a pensar muita coisa que não deve. Então, eu acho que eu gosto de conversar. Eu converso. Converso com caixa de supermercado, converso com frentista de posto, converso com cientistas. Eu gosto de conversar. Eu gosto de aprender com as pessoas. A gente aprende muito com as pessoas. E não é questão de classe social, não. A gente aprende muito com as pessoas. Sim, aprende bastante.
no meu caso aqui, eu tô aprendendo muito. Tem uns insights assim que, caramba, pá. Como é que eu não pensei nisso, né? É. E é interessante que quando eu gravo, assim, à noite, por exemplo, eu fico elétrico. Eu demoro para dormir, porque eu fico pensando, fica, sabe, vindo muitos insights, uma é uma adrenalina. adrenalina. É impressionante, mas é uma coisa E assim, excelente. eu aprendo muito no consultório, com os pacientes, com os pais. Às vezes aprendo coisas que não são boas, mas eu aprendo. São coisas de relacionamento, de pai e mãe, são problemas. E muitas vezes eu tenho que dizer assim, olha, presta atenção no teu filho, ele está pedindo o limite. Vocês não estão dando... Não é uma questão de oprimir, é uma questão de dar o rumo para ele. Porque às vezes a criança está numa estrada e ela está saindo e ela está olhando para você para saber até onde vai. Se você não falar, volta para cá, é para cá um pouco. E os pais às vezes não olham, não veem isso, né? Então às vezes você tem que dizer, que legal. Tá precisando tá pedindo para você dar o rumo. E a criança está pedindo socorro também, querendo ou não. Parece que está gritando, me ajuda, não é opressão, não é você oprimir. Na verdade, a criança tem uma forma, ela está em formação, ela pede para saber até onde ela vai. Se ela pode... Tá testando o pai e a mãe, vamos dizer assim. Inconscientemente, né? Pode ser um teste, sim, mas às vezes é assim, qual é o rumo que eu vou tomar? O que é bom para mim? Qual é o limite do que é bom e o que não é? Então, isso a gente percebe no consultório, né? Nossa. Percebe muito. Eu tive um caso recente de um paciente que ele é um cara filho único, muito bonzinho, cara, muito gente boa. Sim. Mas é um cara que não gosta de estudar. Não gosta de estudar. E eu acho que o negócio dele era ser militar. E eu falei isso para ele. E aí ele ficou pensando e falou, pode ser. E aí o que ele fez? Ele entrou numa faculdade de medicina. Ué? Entrou. Hoje você sabe que hoje em dia, se tiver dinheiro, você entra em faculdade de medicina. Não, você sabe, Eduardo. No meu tempo, quando eu fiz vestibular na Metodista, era mais de 60, 70 por vaga. Eu, há 2 anos atrás, soube de faculdades que tinham 0 aluno inscrito no primeiro ano. De odontologia. De odontologia. A faculdade é R$700 por mês. Então, se você tiver dinheiro, você entra na faculdade de medicina. Mas ele já está pensando, esse menino, em talvez ir para a área militar, ser médico da área militar. Ué, já plantou uma sementinha nele, então, para poder dar um norte para ele também, né? Claro. Porque as pessoas não pensam, as pessoas... Assim, precisa ter uma orientação. Precisa ter uma orientação. Então, assim, tive um outro caso, que é um caso também interessante. A pessoa faz direito, tem negócio de escritório. Escritório, não sei se você sabe como funciona, mas assim, é escravo, escritório da advocacia grande, você é escravo, você nunca vai chegar a ser sócio daquela porcaria, porque não vai chegar nunca a ser sócio, trabalha, então, eu acho que eu vou fazer um concurso público. Tá, um concurso público é bom. Agora, eu falei para o paciente outro dia, você já pensou no Itamaraty? Mas é muito difícil. Eu falei, você já foi olhar? Não. Por que é difícil? Tu não sabe? Caramba, olha só. Eu falei, veja, sim, se não tivesse vaga no Itamaraty, ninguém seria... Você não precisa ser o embaixador de Londres, nem de Nova York. Mas é uma carreira que você vai fazer fora do país, provavelmente. É uma carreira que deve ser extremamente boa. Sim. Você vai relacionamento, Sim. Você vai ter uma parte de assistência, Sim. Você vai ter tudo que você... Por que não? Olha, é interessante, porque as pessoas partem no princípio de que é difícil. Eu tenho uma coisa muito interessante. Esse negócio do difícil. Eu fui secretário de uma associação de classe. Secretário-geral da associação de classe. Aí um dia, o rapaz do TI me chamou e falou, olha, os disquetes, precisa levar para casa. O secretário é que leva o backup da associação para casa. Eu falei, levar para casa backup da associação? Porque se acontecer alguma coisa, só tem o backup. Eu falei, mas pode acontecer comigo também, né? Não, mas se acontecer com o senhor, a gente perde. Então, eu falei, tá bom. Fiquei pensando uns 2 dias naquilo. Eu chamei ele, era um cara bacana, eu gosto dele, até hoje eu gosto dele.
Falei, Paulo, vem aqui, conta uma coisa para mim. Como é que empresa faz? Como é que o Pão de Açúcar faz, por exemplo? O backup do Pão de Açúcar. Alguém leva para casa? Falei, não, mas aí tem um cofre próprio para contra isso. Falei, mas nós não podemos ter um cofre desse? Ah, isso é muito caro. Falei, caro quanto? Não sei. É a mesma resposta do não sei, do Itamaraty, não sei. Porra, entrei na internet, cofre de segurança, contra fogo, contra chama, contra água. Custava assim, a preço de hoje, R$2.000. Ué. Na época foi 600 É acessível, né? Falei, Paulão, pelo amor de Deus, pô, esse cofre resolve o teu problema? Ah, isso resolve, né? Eu falei, então manda comprar essa porcaria. Aqui, eu já vou fazer o pedido. Eu vou fazer um pedido como secretário para. Eu não vou levar esse troço para casa. Imagina, mas deixa eu pensar aqui, além de fazer o tratamento ortodôntico... Não, eu fui secretário, fui conselheiro. Fui do Conselho Federal, da Comissão de Ensino, assim, eu gosto de fazer as coisas, não é uma coisa que eu me orgulho muito. Mas... tudo bem, então pula. Tive alguns problemas. Pula. Mas eu acho que no final das contas, o que sobra é o que as pessoas acham de você, e o que acham de mim lá é bom. Tá. Mas, enfim, então você percebe que, assim, eu falo para as minhas filhas isso, se eu tivesse parado em todos os nãos que eu já tive na vida, eu não estava em lugar nenhum. Não estava em lugar nenhum. Porque, assim, não pode. Por que não pode? É caro. Por que é caro? Por quê? Vamos olhar. O não, a gente já tem. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Deixa eu interromper. Esse não já tenho. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô pegando os contatos de grandes nomes, eu tô mandando e-mail, mensagem, convidando. Não, você já entro tem. no inbox dele, do como é que é? Instagram. E-mail. Eu tô mandando. O não você já tem. Se sem você aceitar? Sim. E vai vir para mim, um grande fotógrafo nacional do Brasil, sabe? Ele vai vir aqui, ele tem um canal no YouTube, etc. Ele respondeu, mandou um e-mail de volta, sabe? Ele falou, vamos sim, vamos marcar. Ele é professor, tem cursos, tudo mais. Eduardo, você já leu aquele livro do Pai Rico, Pai Pobre? Você já leu? Sim, já li, claro. Então, tem uma passagem ali, eu digo que assim, às vezes você vai num congresso, você vai assistir um curso, o cara fala 10 segundos de uma coisa, é a única coisa que você vai aprender daquele congresso, valeu a pena. Então o livro também tem isso. E o livro, lá no Pai Rico, Pai Pobre, para quem leu, ele via 1000 imóveis, selecionava 100 imóveis, fazia oferta em 10 imóveis e comprava um. Então ele sempre comprava muito bem. Então você está convidando 100, se ninguém te responder, mais um te responder, tá bom. Sim. Tá bom demais. Sim, tá, com certeza. Eu fiquei muito feliz quando ele respondeu. O não a gente tem. Sabe? A gente não pode parar no não. Porque você parar é uma inércia desgraçada para você sair depois. Exatamente. Por quê, né? Por que é um não? Vamos ver por que é um não. O Itamaraty é muito difícil. Você foi ver? Não. Então vai ver, filho. Vai ver o que tem que fazer. O cofre. O cofre, pô. O cofre é caro. O quanto é caro? Eu não sei, pô, mas aí não dá para trabalhar desse jeito. Eles diziam que era bom para resolver problema. Eu falei, claro que eu sou bom para resolver problema, porque eu não fico parado. Sim. Não fica no problema. Acha a solução. Eu penso do mesmo jeito. Eu penso dessa forma também. Mas sabe o que é isso? Isso eu aprendi com um senhor do meu prédio, que tem 2 jornais de bairro. Ele me falou o seguinte: se você der uma tarefa para um cara que não faz nada, você aumentou em 100% a carga de trabalho dele. Se você pegar um cara que já tem 10 coisas, você dá mais uma, é 10%, ele vai fazer. Você entendeu? Então, assim, a gente é assim, é motivado a resolver problema, o dia inteiro. Exatamente. Tem dia que eu me canso de resolver problema. Sim, a gente resolve tudo. O dia inteiro resolvendo problema. E não é de consultório. Consultório é fácil. Exatamente. Consultório é fácil. São as outras coisas que são difíceis. Exatamente. Dudogleta, eu vou falar uma palavrinha, uma palavra, e dessa palavra o senhor vai falar uma outra palavra, tá bem? Tudo bem? Vamos lá. Família. Família é o meu norte. Pátria. Complicada. A gente gosta, mas é complicado gostar. Deus. Deus, eu acho que é a proteção, né? Uau.
Me explica mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre Não, isso. eu acho que Deus é assim. Eu não sou uma pessoa que vou à missa, que vou à igreja, mas eu tenho a minha fé. Então eu sei que tem que ter uma proteção, tem que ter alguém que, na hora do aperto, você vai conversar, né? Eu acho que na hora que você precisa, tem que ter alguém que você converse e mesmo se você não escuta fisicamente, você tem o conforto, né? Então eu acho que Deus para mim é isso, assim, não é uma coisa de muito ir à igreja, mas ele está sempre comigo. Sim. Isso assim, são duas pessoas que eu confio muito, Deus e em mim. Sim, eu sou uma pessoa muito confiante em mim. Uau. Isso talvez seja um defeito. Eu acho que às vezes é um defeito. Não sei. Mas porque às vezes parece um pouco de arrogância. Eu acho que para os outros parece um pouco de arrogância. Gente confiar muito na gente. Eu não sei. Não é autoconfiança? É autoconfiança, mas para algumas pessoas. Algumas pessoas encaram isso como uma arrogância, eu acho. Olha. Mas eu não mudo, não. Seja você mesmo, como dizem, né? Eu sou assim, eu não posso mudar a minha essência, eu não posso mudar. Eu acredito em mim. Exatamente, a essência sua. Mas veja bem, a sua essência é uma essência em que, como eu lhe falei, no consultório, né, vamos falar assim, é um ambiente agradável, é uma essência boa, é uma essência divertida, porque tem que ser, descontraída. Né? Tem que ser, né? Tem que ser, assim, porque eu posso ser assim. Se você pegar na sua área, por exemplo, um oncologista, ele não pode fazer daquilo uma coisa agradável. É um ambiente pesado. Para mim, o que acontece? O que eu digo sempre? Eu trato, vamos dizer, hoje já está mais mesclado, mas eu tratava basicamente de crianças. Como é que você vai fazer essas crianças terem motivação para um tratamento que vai durar 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos? Se você não conversar com elas, se você não interagir, se você não se tornar uma pessoa agradável para elas, não é de uma maneira falsa, mas de uma maneira natural. Sim, totalmente. Vira um inferno, né? Totalmente. Vira um inferno. É tão natural como a nossa conversa aqui é natural também. Sim, eu sou assim, né? Não é? Mas assim, às vezes, essa autoconfiança que eu tenho, que eu sei que eu tenho, ela passa uma certa arrogância para algumas pessoas. Não estou preocupado também. Sim. Não muda a minha vida, mas assim, eu tenho confiança em Deus, eu confio em Deus, quer dizer, eu acho que eu confio em Deus e confio em mim. Sim. Não no sentido de confiar, olha, Eduardo, pega isso e guarda para mim, não é isso, assim, eu confio nas minhas soluções. É claro que eu confio na minha mulher. É claro que eu confio na minha filha, nas minhas filhas. Sim. Confio no meu genro, mas assim, é outro tipo de confiança. Mas, olha, veja bem, essa sua colocação, que confia em 2 pessoas, em Deus, primeiro em Deus, e em mim. Depois em si, né? Eu creio que esse relacionamento vertical faz a sua pessoa ser o que é. A gente não tem, assim, é difícil você durante muito tempo não ser você, né? Você inventar um personagem, não existe muito. Né? Exatamente. Não dá. Porque ser um personagem, né? Fazer um personagem de um jeito tal para as pessoas, um dia cai, né? É uma máscara. Cai né? E depois assim, nem todo dia você tá bom, né? Sim. Às vezes tem problemas sérios, né? Sim. E às vezes você tá mais quieto. Sim. Eu tive uma fase que eu tive mais doente há um ano atrás. Os pacientes respeitaram muito isso. Depois que eu melhorei, falaram, nossa, não era você. Você estava quieto, você não estava brincando, porque eu passei um período de uma doença mais comigo, depois do Covid, e eles respeitaram e souberam entender que não era eu. Porque não adianta, não dá para chegar lá e ficar fazendo brincadeira, não estava bom. Sim, e foi um período de superação. Muita, né? Nossa Senhora, muita. Né? Porque o que aconteceu, Eduardo? Acho que é até interessante contar isso. Sim. Eu fiz uma cirurgia bariátrica há 2 anos e meio atrás. Então, ok, emagreci, tá tudo bem. Da mesma maneira que não absorve gordura, comida, uma série de coisas, a parte de medicamento não é assimilada da mesma maneira. Ok? Tá. Então, se eu tomo 10, se você tomar 10 qualquer coisa, entra 10 qualquer coisa no seu organismo. Se eu tomar 10 qualquer coisa, eu não sei quanto entra. Porque o meu organismo pode absorver 10 como pode absorver nada. Muito bem, eu tenho uma doença autoimune de intestino, que chama retocolite, e
com a Covid, ela piorou muito. Muito, muito. Então, o que aconteceu? Eu perdi 10 quilos em 1 mês e meio, 2 meses. Além do que eu já tinha perdido com a bariátrica, eu perdi mais 10 quilos. E todo o tratamento medicamentoso que eu estava tomando, a gente chegou no limite. Em que a médica falou, olha, você é médico, você sabe disso. Existe um limite de cortisona. Sim. Eu estava tomando 80 miligramas por dia. E eu falava para ela, aumenta? Ela falou, eu não posso. Não existe estudo clínico que me dê segurança de te dar mais do que isso, a não ser internado. Se eu te internar, dou na veia, aí vai absorver mais, porque na veia não passa pelo... Então, assim, foi um período muito difícil. Muito difícil. Até que eu consegui... Isso nós estamos falando de difícil, 4, 5, 6 meses. Muito difícil. E, assim, eu tinha que trabalhar. E os pacientes viam que eu tinha emagrecido muito, que primeiro eu avisei que eu ia emagrecer. Porque senão começa, ele está doente, eu fiz a cirurgia, eu vou emagrecer, ok. Mas depois eu emagreci muito triste. Eu estava abatido, eu tinha cãibra, por causa da cortisona eu tinha cãibra, então às vezes eu estava trabalhando, a mão travava, e eles foram muito compreensivos nessa fase. Sim, teve um apoio nesse aspecto. Todos eles entenderam que... Sim. Mas assim, então assim... Depois que passou, não era você. Então, assim, eu não sei inventar um personagem do que eu não era. Eu estava ruim, estava ruim. Estava triste. Mas não é o comum. O comum é que eu seja uma pessoa... Eu tenho esse sentido de que eu estou bem-humorado. E como superou? Vamos falar pra gente. Superei trocando de remédio. Eu passei a tomar uma infusão de um remédio biológico específico para o meu problema. E aí, quando nós chegamos a essa situação de eu conseguir o remédio biológico, que é caro, mas que o convênio paga, é 15 mil reais, 20 mil reais cada infusão. E não sou só eu que tomo, não, viu? Tem muita gente que você conhece que deve por aí que toma a infusão e o SUS paga. No meu caso, o convênio está pagando. Então, viva o SUS, mais uma vez, que o SUS paga. Que são os MAB da vida, Infleximab, não sei o que MAB, são os biológicos, que são caros, mas o seguro paga. Então, quando eu comecei a fazer a infusão desse remédio, eu tirei 8 comprimidos por dia que eu estava tomando, fiz o desmame da cortisona, que não é fácil. Ela leva tempo. Para você desmamar 80 miligramas, você imagina. É tempo. É 40, depois é 20, depois é 10, depois é 5. Então, isso levou um tempo. E eu com todos os efeitos colaterais da cortisona. Exatamente. E aí, melhorei com remédio biológico. E eu tomo infusão a cada 8 semanas. Tá. E seu lado da tristeza, como é que superou? Superou a hora que eu melhorei, né? Foi melhorando a sua saúde física, foi melhorando essa questão. Eu estava muito debilitado. Eu perdi massa muscular, eu não conseguia subir numa escada. E eu brincava, porque eu era mais gordo, então eu tinha uma secretária no consultório que eu brincava, quando eu subia em alguma coisa para trocar, eu falava, lembra daqueles elefantinhos do circo que sobem no banquinho, que põe as 4 patinhas, parecia, eu subia. Eu nunca deixei de fazer as coisas, porque era obeso. Então eu subia em escada, subia em banco, viajava, andava 14 km por dia, não tinha problema. Então a minha saúde tinha problemas, não dessa parte. Mas quando eu perdi muita massa muscular em 1 mês e meio, 2 meses. Eu perdi força, né? E fala pra gente, pode falar? O peso anterior? Quando eu fui para começar o processo, eu devia estar com 120. Cheguei na cirurgia para operar com quando eu comecei o processo tinha 114 e eu perdi 10 quilos, que eu não precisava ter perdido, mas eu perdi 10 quilos para a cirurgia, eu operei com 104 e hoje eu tenho 70 e pouco, 71. Quando eu fiquei ruim, eu cheguei a 62. Nossa! É muita coisa. É metade. É muita coisa. Porque se fosse só peso, não tem problema, mas é massa muscular. A sua força, né? A força vai embora. E a cortisona debilita muito a gente. Sim. Da mesma maneira que é o remédio de eleição para inflamações persistentes, justo, né? Você sabe melhor do que eu. Sim. Ela acaba com o resto. Então eu tinha cãibras assim terríveis. Terríveis. No meu caso dava problema de cãibra. Tem muita gente que não tem outros problemas. Sim. É uma história de superação. Muito. Né? Muito. Foi sofrido. Eu acho que talvez seja... Doença é muito complicado, né? Foi a superação maior que eu tive, eu acho. Do seu corpo. Do seu corpo, do seu emocional, da sua mente. Porque ele debilita tudo, né?
Habilitou tudo. A consequência do corpo, com a sua alma, com seus pensamentos, muito difícil. com seus você sentimentos, não com as vê, emoções. Como eu sou um paciente pós-bariátrico, você fica com a alimentação do remédio. Então eu fui fazer aplicação de cortisona na veia, porque aí você sai da via digestiva, que é onde eu tinha a limitação, e passa para a endovenosa. Endovenosa. Que história, hein? Olha, Foi difícil. Bem... Foi bem difícil. Foi um período muito difícil. Sim. E hoje, a sensação qual é? A sensação de ter superado tudo isso? Fala para mim, pra gente. De que eu arranjei na verdade, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer um parênteses muito grande e muito importante. Opa. A médica que me atendeu, que é do convênio, você vai entender logo isso. Você daria o seu endereço residencial para alguém ir buscar uma receita na sua casa, sendo médico de convênio? Não é comum, não é uma situação corriqueira. E essa médica fez isso. Deu o endereço essa médica dela. Falou, meu endereço é tal, você passa lá e pega que eu vou deixar uma receita para você lá. E eu falei isso para ela, isso não tem preço que pague. Não tem, assim, sim. Não tem, e não é uma coisa assim, é dela. E aí o que ela me disse, que é o que eu... Como é que eu posso deixar o senhor sem assistência? Para conseguir uma consulta, para eu ver o senhor daqui não sei quanto tempo, para eu... Não dá. O senhor está muito ruim. Ela falava para mim, o senhor está muito ruim. Chegou um dia numa das consultas, que ela é do Nordeste, ela falava, seu Paulo, coma. Eu falei, mas doutor, eu vou comer como o que quiser. Precisa engordar, coma o que quiser. Liberou a dieta para que... Ela falou, só não coma pimenta e comida muito gordurosa por causa do seu intestino. O resto coma o que quiser. Nossa. Precisa ganhar peso. E essa médica, na realidade, que são aquelas coisas que eu acho que são coisas de Deus, porque amém. Eu acordei de manhã, eu não estava conseguindo consulta com a coloproctologista, que eu precisava de um coloproctologista, que era a especialidade. Uhum. No café da manhã eu peguei o celular, que uma consulta para dali 1h30. Uau. Do outro lado de São Paulo. Uau. Falei, é lá mesmo que nós vamos. Falei para minha mulher, vamos, então, banho e tchau. E eu fui nessa consulta e essa médica... Uau, que ele acompanha. Porque tu entende a tua explicação? Não. De onde veio nessa consulta assim? De onde veio essa consulta de uma hora para outra com essa médica? E que passou o Porque endereço eu já dela. tinha tido uma experiência com uma outra, que na verdade é aquele médico de convênio. Quando eu precisei dela, que eu estava ruim, eu não sei se passaram a informação certa, mas ela falou, avisa para ele que se ele não for no pronto-socorro, eu não vou fazer um encaixe para ele. Aí eu fui no pronto-socorro. Aí o médico perguntou para mim, o que é que o senhor tem? Ele falou, eu falei para ele, nada que o senhor possa me curar. Nada que o senhor possa me curar. Mas por que o senhor veio? Eu falei, eu vim por causa disso. Eu vou pedir uns exames, o senhor pode fazer? Posso. Então, assim, a médica estava certa ou estava errada, eu não sei. Para mim não serviu. Porque eu precisava de um atendimento, porque eu tinha um sangramento importante. Tá. Eu tinha um sangramento importante. Tá. Então, assim, vai ao pronto-socorro, é uma resposta burocrática que você sabe que você dá quando o paciente começa a encher o saco e fala, mano, ele está com pressa, manda, é urgência, manda no pronto-socorro. E na realidade, no pronto-socorro não vai ter um coloproctologista para me atender. Um especialista, tal. Eu achei essa médica. Nossa. Num dia de semana de manhã. E fez a conduta... absolutamente certa do que precisava. Absolutamente correta. Mas assim, além do que precisava, né? Porque eu disse para ela, eu falei, olha, eu sou profissional de saúde também. Sim. O que você está fazendo, eu falei para isso não existe em lugar nenhum. O médico do convênio me dá o endereço da casa dele para eu ir buscar alguma coisa, sem me conhecer, não existe, não tem. Não tem. Eu não posso deixar o senhor sem atendimento. Mas essa foi o primeiro contato dela ou depois de outros contatos? Não, depois que eu já tinha passado uma vez, duas vezes, aí eu precisei de alguma coisa que eu não me lembro. Alguma coisa de encaminhamento, sei lá. Já foi passe na minha casa, passe na minha casa e tal. Eu vou deixar. Uau.
Só pode ter sido Deus que colocou na minha vida, né? Ela, especificamente. Porque eu não sou uma pessoa fácil para lidar, eu concordo, não sou. Não sou. Como porque, assim não é eu fácil? não sou porque, assim, eu tenho preconceitos de algumas coisas e tenho se eu percebo que já não vai, a coisa não vai, eu já não vou. Eu já sou uma pessoa que, às vezes, eu arranjo tem uma perspicácia. brigas. Eu arranjo brigas porque a minha mulher fala, você não tem paciência? Eu falo, mas eu já sei onde vai chegar. Isso não vai para lugar nenhum. Então, assim, eu sou difícil em alguns momentos. Pra você ter uma ideia, para fazer a cirurgia bariátrica, você precisa fazer 5 sessões com a psicóloga. Tá bom. Na segunda eu briguei com ela. Na segunda eu briguei com ela. E aí, foi até uma coisa engraçada, porque ela brigou comigo, na realidade. Brigou comigo no meio da sessão. E aí acabou a sessão, ficou um negócio meio assim. Ela falou, então, eu vejo o senhor. Eu falei, não, nós vamos resolver o problema que você criou hoje aqui. Olha só. Nossa, mas o senhor é muito direto. Eu falei, sou, porque assim, eu vim aqui... Claro que eu não vim, obviamente, eu não vim porque eu pedi. Eu vim porque é um processo da equipe da cirurgia bariátrica. Agora, rotina, se for para eu procedimento, protocolo, vai. Eu já vou fazer um adendo depois, mas assim, eu falei para se for para eu vir, para você me arranjar mais problema, eu não preciso estar aqui. Sinceramente, eu não preciso. O senhor é muito direto. Eu falei, sou, a minha vida toda eu sou direto. Eu resolvo problemas, eu não vim aqui para arranjar mais um. Então, assim, por que é importante na cirurgia bariátrica você ter um acompanhamento psicológico? Porque às vezes o que você tem de obesidade é compulsão. E essa compulsão muda de foco. Ela pode ir para a droga, ela pode ir para o álcool, ela pode ir para o sexo, ela pode ir para vários outros, vamos dizer, outros caminhos que o paciente vai encontrar para suprir a falta dele conseguir comer por compulsão. Para mim isso é claro. Tanto que às vezes me ligavam depois da cirurgia, a equipe, o senhor está bem? Estou bem. O senhor tem bebido? Socialmente. O senhor fuma? Não fumo. Eu falava para a filha, deixa eu te explicar uma coisa, eu estou bem, eu preciso trabalhar, está tudo certo comigo, eu não tenho compulsão por nada, não virei dependente de droga, nada. Você percebe? Então, assim, eu tenho alguma impaciência, e outra impaciência que eu tenho é com gente burra. Eu tenho um problema com gente burra. Desculpa falar, não é nem o termo certo. Talvez seja, como é que a gente pode chamar? De deficiência intelectual? Pode ser. Desprovida de inteligência? Desprovida de inteligência. Então, eu tenho 3 categorias de desprovida de inteligência. Tenho desprovido de inteligência convicto, que é aquele que fala uma bobagem grande para você e você fala, não, isso não é, isso é uma burrice que você está... Não, o cara é convicto. Convicto? Convicto. Ele fala a burrice com convicção. Tem o motivado e tem o com iniciativa. Motivado? Como assim? Motivado é quando o chefe fala assim, ó, vai lá e faz. O cara faz uma burrice, ele tá motivado por alguém. Mas é burrice, alguém empurrou ele para fazer, ele não tem condição de fazer, ele faz a burrice, ele é desprovido de inteligência, motivado. Sim. E tem aquele com iniciativa, né? O cara faz e fala, mas por que você fez isso? Porque eu achei que, sabe, é burrice o que você está falando, o que você está fazendo. Então eu tenho um problema com esses... Eu tenho um problema, eu não tenho paciência. Se a pessoa me pede ajuda... Eu nunca demonstrei burrice nas coisas. Não, mas assim, se a pessoa me pede ajuda... Não, mas é verdade, assim, a pessoa te pede ajuda, eu tenho esse meu de ensinar, eu ensino. Mas se a pessoa pede, eu ensino. Agora, eu tenho uma história assim... Na fila quando eu não era preferencial, eu entrei no Carrefour da Pamplona, estava lá, preferencial, não tinha ninguém, eu entrei, ela estava atendendo um casal, não tinha ninguém, eu entrei, ela falou assim, essa fila é só preferencial. Eu falei, não, querida, essa fila é preferencial se tiver alguém preferencial. Se não tiver, ela é uma fila comum. Não. Bom, aí criou-se um problema ali. Qual foi a solução? Eu fui chamar o gerente. Falei, essa moça está convicta de uma coisa que não existe. Essa fila não é só para... Ou ela estava com medo que eu assaltasse o senhor e a senhora que estava na fila, ou tem alguma coisa errada aqui. Ele falou, não, essa fila não é exclusiva. Ela é de preferencialmente... Preferencial. E aí eu... Depois eu até me arrependi, mas eu falei, você sabe o que você tem que fazer, né? Falei para ele. Fecha o caixa e manda ela embora, porque ela não serve para trabalhar aqui. Não serve.
Atendimento ao público, Não né? serve. Ela serve para qualquer outra coisa, mas assim, é burra convicta, não tem jeito. Eduardo, pessoa errada no lugar errado. E tem que ter bom relacionamento, né? Com as Eu pessoas, concordo. com os clientes, assim, etc. eu sou uma né? pessoa que tenho defeitos. Uhum. Um dos meus defeitos é esse, eu não tenho paciência. Não tem paciência. O senhor me ensina? Ensino. Eu te ensino o que você quiser, leva o tempo que for. Agora não vem querer bater o pé numa burrice. É coisa que não Você concorda? Sim, entendi. Que não tem sentido para mim. O não é difícil para mim se eu não entendo. E quando não faz sentido mesmo, aí eu não tenho paciência. É um defeito que eu tenho. Eu admito, eu tenho. Mas não tem melhorado. Mas veja bem, eu acho super válido nós, né, o senhor admite isso, porque tem gente que não admite. É por isso que eu não faço terapia, porque eu sei os meus defeitos, as minhas frustrações de infância, os meus problemas. Eu acho que eu sei todos. Pode ser que também seja uma soberba minha de achar que sei, não sei, mas não, assim. Mas sabes que és. Eu sei que eu sou. Quando eu falei para você o negócio da arrogância, eu sei que algumas pessoas acham que é. Não, entendo, mas é como falar, é uma autoconfiança, autoestima, sabe da sua identidade, sabe quem é. Eu tenho o meu limite de paciência, que não é bom. Sim, tem o meu limite de paciência. Então... É porque, veja bem, o ruim, na minha concepção, é aquela pessoa que fala que não tem nenhuma falha. Que não falha, que não tem erro, que não tem pecado. Você quer ver uma história engraçada? Certa. História engraçada. Teve uma formatura dos alunos da especialização lá em Florianópolis. Eu e minha mulher fomos juntos na solenidade. Aí, aquele negócio. Aí um aluno falou assim: eu queria agradecer ao professor Galeta pela paciência que ele tem. A minha mulher olhou para mim e falou assim: ele não está falando de você, não. Eu falei: pior é que tá. Com um aluno eu tenho paciência. Eu ensino 1, 2, 10, 15, quanto precisar. Agora não venha fazer burrice. Se fizer burrice, vai tomar. Mas se realmente não entendeu, às vezes é uma falha minha de ensinar. Legal. Isso eu falo para eles. Eu falo para eles assim. Excelente. E outra coisa que eu aprendi também, quando eu falo com as pessoas, eu não pergunto assim, eu não sei se você entendeu. Porque pode dar a impressão de que eu estou dizendo que ela não tem capacidade para entender. O que eu falo? Eu não sei se eu te expliquei direito. Uau! Show! Isso é uma coisa que eu aprendi. Show. Eu não sei se eu te expliquei direito. Porque quando você fala, não sei se você entendeu. E sabe quando é que eu aprendi isso? Numa reunião de condomínio, do primeiro apartamento que eu morava, que o cara estava teimando com uma coisa errada, que era do administrador, estava teimando com uma coisa errada, que eu não me lembro o que é. E lá pelas tantas ele falou assim, acho que agora até o senhor entendeu. Quando ele falou para mim, acho que até o senhor entendeu, eu levantei e descrevi para ele tudo que eu queria descrever para ele do que era aquilo que ele estava me falando. Eu falei, não sou eu que até entendi. Agora você teve um flash de inteligência e explicou direito o que você queria explicar. A minha inteligência eu já tinha para entender. Você que não estava conseguindo explicar. Então, daquele momento em diante, eu passei a não perguntar mais para as pessoas se ela tinha entendido. Show. Será que eu te expliquei direito? Nossa, que legal. É mudança de foco. É mudança de foco. Porque a alta responsabilidade vai trazer para si. Para mim. Caramba, se você não entendeu, é porque talvez eu não tenha explicado direito. É a comunicação. Isso é uma coisa será que eu expliquei direito? É a vida, né? É a vida. Nossa. Esse vai virar corte. Essa frase vai virar corte. É real. Assim, é a vida, né, Eduardo? Sim. A vida ensina, a gente é muito perrengue. Muito perrengue. Caramba, show de bola. Show de bola mesmo. Tagleta, eu vou te agradecer. Eu que agradeço. Novamente. Espero que agora tenha ficado bom. Espero que tenha ficado bom o áudio. Deu um negocinho, um tiltzinho aqui, mas tudo bem. Faz parte. Eu agradeço o convite. Gosto muito de você, gosto muito das suas filhas. Eu também recebo. É uma família que eu gosto de ter perto. Amém. Né? Graças a Deus. Yasmin é uma querida, já conversamos bastante. Ela conversou com a minha filha já, que as duas são da mesma área. Eu vejo... Agora eu vou focar em você. Eu vejo que elas tiveram uma educação e uma orientação muito boa. Né? Yasmin preocupada em ser, em progredir, já fez estágio fora. Ela realmente tá ligada, tá focada. Tá. A Yumi é um doce, né? A Yumi
é a pequenininha, ela é muito engraçada. Ela tem sacadas de inteligência muito rápidas. É elevada. Assim, eu gosto muito da família. Amém. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu posso colocar a tua rede social? Pode, claro. Do Instagram? Pode. Eu vou colocar aqui, só para pessoa. @psgaleta. Galeta com 2 L's, 2 T's. Isso. Né? É o seu Instagram. Isso. Agradeço muito. Eu que agradeço. Eu admiro muito o senhor. Você sabe também que eu conheci você, e nem contei a história de como eu conheci você lá atrás, mas foi bom, você progrediu muito. Muita persistência, com muita dedicação à família. Eu acho que com muita fé em Deus, você veio tentando, galgando, trabalhando. Eu acho que é um exemplo. Obrigado. Para quem veio lá de cima, a gente sabe das histórias, dos entremeios. Entremeios, até de lá para cá. Muito tempo, quantos anos? Quase muito 20. tempo, muito tempo. Foi. Muito feliz. Obrigado. Tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado você. Obrigado mesmo. E boa sorte. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Nós todos. A todos nós. É isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam, sigam o Dr. Galeta também aqui no Instagram, tá bom? E nos vemos até a próxima. Fique com Deus e até mais. Até mais. Tchau, tchau.